Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos para mais uma aula sobre introdução à álgebra. E aí é o seguinte, ó, os exemplos que eu vou dar para vocês aqui nessa aula, como pré-requisito vocês devem assistir a aula anterior, tudo bem? Que foi sobre lá os sinais, né, que são utilizados ali nas operações matemáticas, né? O sinal lá da soma, da diferença, do produto, né? Do quociente que eu mostrei para vocês na aula passada. Tudo bem? Se vocês assistiram essa aula aqui, que é a aula passada, vocês agora vão estar em condições de acompanhar comigo o que eu vou mostrar para vocês aqui nessa aula. Então, se eu perguntar para vocês assim, ó, como que eu represento a soma entre dois números? Se eu perguntasse para vocês como que eu represento isso aqui na linguagem matemática, o que vocês me responderiam? Reparem, pessoal, que eu tenho aqui, ó, a soma, então vou colocar aqui, ó, a soma entre o quê? Entre dois números. Então eu posso representar esse primeiro número como x e esse outro como y, por exemplo. Tudo bem? Então isso aqui seria então a soma entre dois números. Outro exemplo. Se eu perguntasse para vocês como que eu represento agora a diferença entre dois números. Como que eu represento a diferença entre dois números? Bom, no primeiro exemplo a gente falou da soma, tudo bem? Agora a gente está falando aqui da diferença entre dois números. E a gente aprendeu na aula passada que diferença envolve a operação de subtração. Aqui está dizendo que é uma diferença entre o quê? Dois números. Então, pode ser entre o número x e o número y, por exemplo. Então, é assim que eu represento a diferença entre dois números. Agora, se eu perguntasse para vocês, pessoal, como que eu represento o produto entre dois números? O produto entre dois números, produto a gente aprendeu já na aula passada que ele significa, ele se refere a essa operação matemática aqui, ó. Que também podemos usar em vez do pontinho, a gente pode usar aquele x, certo? Então vocês lembraram, né? Da multiplicação. Posso representar assim também. Então aqui está falando o produto entre dois números. Ou seja, eu posso representar dessa forma aqui, ó. X que multiplica y. O produto entre dois números. Agora, e se eu perguntar para vocês isso aqui, ó, como que eu represento o quociente entre dois números? O que vocês me responderiam, né? Como que vocês representariam essa linguagem comum para a linguagem matemática? Ficaria assim, né? O quociente. Quociente, vocês devem lembrar da aula passada, que quociente eu posso representar assim, certo? Ou da forma lá da fração, né? Que é aquele traço da fração. Então aqui está falando o quociente entre dois números. Eu posso colocar o quociente entre x e y. O quociente entre dois números. Posso escrever em forma de fração também, ó, o quociente entre um x e o y, ou seja, o quociente entre dois números. Tudo bem, pessoal? Agora, esse outro exemplo, se eu perguntasse para vocês agora como que eu represento a raiz quadrada de um número. Como que eu representaria, né, pessoal, a raiz quadrada
Como que eu representaria aqui a raiz quadrada de um número? Bom, pessoal, um número eu sei que é o x. Agora, a raiz quadrada, né? A gente lembra do quê? Dos radicais. Então, eu vou colocar então aqui o sinal do radical. E como se trata de uma raiz quadrada, o índice aqui ele vale 2, certo? Então, a minha representação vai ficar assim, ó. A raiz quadrada de um número. Agora, eu vou mostrar para vocês e pergunto, né? Como que a gente representa a raiz cúbica de um número? Como que a gente pode representar agora a raiz cúbica de um número? A gente aprendeu nas aulas passadas, né, pessoal? Quando a gente fala de quadrado, a gente está falando de 2. E quando a gente fala de um cubo, cúbica, cubo, a gente está falando de a gente está se referindo ao número 3. Então, a raiz cúbica de um número, eu já sei que um número representa assim, ó, x. Aqui está falando que é uma raiz. Vou colocar aqui então o sinal do radical. E eu sei que o meu índice, ele tem que valer quanto? Aqui está dizendo que é cúbica. Então é 3 aqui, ó, o meu índice. Então está aqui representado a raiz cúbica de um número. Então é dessa forma que eu represento. Tudo bem? Então, pessoal, nessa altura, será que tem mais exemplos? Tem sim. Tem exemplos aqui muito importantes que eu vou mostrar para vocês agora, para vocês não errarem em nenhum exercício que se refere à linguagem comum, para você converter em linguagem matemática e para vocês aprenderem, dominarem a interpretação de problemas. Tem exemplos muito importantes, muito legais que eu vou mostrar para vocês aqui ainda. Então fiquem comigo até o final. Se eu perguntasse para vocês, olha só que legal aqui que eu vou mostrar para vocês. Ó. Se eu perguntasse para vocês como que eu represento, olha só, a metade do quadrado de um número. Como que eu represento isso aqui, pessoal? A metade do quadrado de um número. Então, para você interpretar isso aqui, você tem que fazer um passo a passo aqui, ó. Então, olha só, aqui está dizendo no começo, ó, a metade, certo? O que é metade de qualquer coisa? Metade de qualquer coisa é uma coisa dividida por 2. Se eu pegar, por exemplo, uma laranja e eu pegar uma metade dela, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que dividir a laranja no meio, certo? Então, eu já sei que isso aqui se refere à metade. Eu estou dividindo alguma coisa aqui por 2. E agora, aqui está dizendo o seguinte, ó, a metade do quadrado. Do quadrado, vou colocar aqui, eu sei que quadrado é uma potência de expoente 2. Do quadrado. Do quê? De um número. Um número eu posso representar como x. Então fica assim, ó. Eu tenho aqui então, pessoal, olha só, a metade do quadrado de um número. Então está aqui a minha representação. Tudo bem? Agora eu vou passar um outro exemplo para vocês aqui, pessoal, que esse aqui faz muita gente escorregar. Porque esse aqui é uma verdadeira pegadinha. E você que está assistindo essa videoaula que eu estou dando para vocês aqui, vocês já vão sair na frente. Vocês não vão errar mais e não vão cair nessa pegadinha. Seja em livro, seja em provas na escola, seja em provas de vestibulares, no Enem e tudo mais. Como que eu represento, ó, isso aqui agora? Ó, olha só. O quadrado da metade de um número. Como que eu represento o quadrado da metade de um número? Olha só coisa interessante, pessoal. Dá a impressão, quando eu leio isso aqui,
que isso aqui é a mesma coisa disso aqui. Não dá essa impressão? Muita gente erra. E é normal, tá? Mas quando eu olho atentamente para esse enunciado aqui, eu vejo que é diferente desse aqui. E uma simples troca de palavra, pessoal, altera completamente a minha linguagem matemática que eu vou escrever aqui. Então eu vou mostrar para vocês passo a passo como que eu vou interpretar isso aqui. E vocês vão ver que apesar das palavras que estarem aqui e aqui serem as mesmas, a ordem que elas aparecem vão alterar completamente o meu resultado final aqui. Então vou fazer assim, ó. Olha só, aqui está dizendo o seguinte, ó, o quadrado. Então a primeira coisa que eu vou fazer é isso aqui, ó. Vou escrever um expoente. Alguma coisa que está sendo elevado a 2. Só que aqui está falando, ó, da metade de um número. Então, eu vou ter que fazer o seguinte, ó. Eu vou ter que colocar, olha só, um parênteses aqui. E aqui dentro do meu parênteses, eu vou escrever o que está aqui, ó, metade de um número. Metade, eu sei que alguma coisa é dividido por 2, tudo bem? De um número, então posso representar ele como x. Então essa aqui é a minha representação, pessoal. Observem como que ela é diferente, ligeiramente diferente dessa, ó. Aliás, é bastante diferente, né? Vamos dizer assim, que matemática é uma ciência exata. Então reparem que nesse primeiro caso aqui, a metade, né, a metade do quadrado de um número. Reparem que eu elevei ao quadrado aqui só o x. Nesse segundo caso aqui, ó, eu estou elevando ao quadrado, pessoal, a metade do número. Ou seja, eu estou levando ao quadrado tanto o x como o 2. Tudo bem? Então vamos atentar para essas diferenças sutis que aparecem na linguagem comum, que aparecem nos problemas, para a gente fazer uma conversão adequada para a linguagem matemática. Tudo bem, pessoal? Então eu vou ficar por aqui, um grande abraço para vocês e na próxima aula a gente continua com o assunto de álgebra. Até mais!